Ô, Rafa, por que quando a gente é menor, temos mais a paralisia do sono e quando a gente vai ficando adulto, vai perdendo isso? Até os 7 anos é muito comum, não só paralisia do sono nas crianças, mas como a criança é pequenininha, não sabe se expressar tão bem, mas tanto a clarividência quanto essa soltura energética, porque você encarnou há pouco tempo, você está ali mais ou menos ainda, digamos assim, desenvolvendo a tua estrutura energética, os teus chakras também estão mais ou menos se acoplando da melhor forma, estão se conectando. Então, os primeiros 7 anos são cruciais nesse desenvolvimento. Tanto que, para que você consiga mudar muito a personalidade de uma criança, às vezes, sei lá, se é uma consciência um pouco perturbada e ela encarna na tua família com o motivo de que você contribua para a mudança de personalidade dela, para se tornar mais tranquila, esses primeiros anos são cruciais, porque ela ainda está nessa adaptação, então ela recebe muita influência de fora. Mas ela também, como recebe influência de fora, ela também recebe muita influência do plano invisível. Então é muito mais fácil a criança ter clarividência, porque o campo energético está mais solto ainda. Tá? Não só para projeção, né? Mas a paralisia do sono, acho que ela ocorre não só com as crianças, né? Com os jovens também. Eu lembro que no colégio, quando eu já tive. Eu não sei se eu já tinha tido essa primeira de sair no teto, ou estava nesse período de tendo muita catalepsia, mas uma menina da minha turma, até há pouco tempo eu conversei com ela no WhatsApp, e ela não lembra disso. Que quando eu estava falando sobre saída do corpo com um amigo meu no colégio, né? Porque eu tinha as experiências com frequência, eu tinha catalepsia. Essas catalepsias elas eram mais ou menos de 2 a 3 vezes por dia, às vezes. Então, Caraca, aquilo velho. ali se tornou, né? Eu chegava do futebol, quando futebol você cansa muito, gasta energia, eu deitava, eu tinha catalepsia. Só que eu fiquei um bom tempo preso nas catalepsias. Eu saía, e a minha catalepsia não era ficar presinho, não. Eu saía aqui, voava e voltava. Aí depois eu fui descobrindo que é o acúmulo energético, você tem que movimentar energia, além de desgastar com o futebol, com qualquer outro exercício aeróbico. Mas aí essa menina do colégio, na época, ela tinha paralisia do sono, a gente devia ter, sei lá, uns 13 anos, não lembro qual era a série, mas ela estudou comigo da oitava, da sétima série até o ensino médio todo. E ela falou na época que, não, isso aí que você tem, eu tenho também. Isso é o demônio tentando entrar no teu corpo. É o demônio. Eu falei, não, eu já tinha uma leitura, já tinha tido algumas experiências. Eu falei, não, não é o demônio, não, porque todo mundo sai do corpo quando dorme. Eu tinha uns amigos meus assim, do colégio, uns que zoavam e outros que eram mais adeptos. Não, o cara sai do corpo, isso aqui, até o Pacheco é maluco, ele sabe disso, não é demônio, Pacheco. Eu falo, não, não é demônio, não. Enfim, mas assim, eu percebi que a paralisia era muito comum com jovens, assim, pré-adolescentes também. E muita gente, se você conversar, você vê que tem até hoje. Tem um pai de um coleguinha do meu filho lá no colégio. No dia eu estava conversando com ele estava falando de meditação, nada a ver. Ele falou: pô, cara, meditação também tem uma parada que quando eu fiz meditação começou a acontecer comigo, mas ainda bem que não acontece mais. Que eu acordava, não conseguia me mexer, paralisado, ficava bolado, não sei o que. Aí eu fui explicar para ele o que era aquilo. Ele, cara, isso aí pode ser, né? Isso é coisa química da mente, o cara não tem muita abertura. Aí eu tentei É, explicar e tal, ele, não, mas se tu acha, tudo bem, mas isso aí é uma coisa química, né? Não sei o que. Eu falei, não, tá beleza. Hoje em dia eu não tenho mais pretensão de tentar. Eu converso, o cara tem abertura, eu falo. você fala. Senão, Não, vida que segue, um abraço. isso, você tá certinho, não tem que mudar ninguém. Já falou, beleza, tá tudo certo e tranquilo. Mas, enfim, você vê que tem muita gente ainda tem paralisia do sono, ou seja, muita gente tem potencial para sair do sono consciente, porque quando você consegue tomar consciência na paralisia, que é um mecanismo mais ou menos comum, né? Um mecanismo benigno, né? Muito comum no momento da saída e do retorno, se você se mantiver tranquilo, sereno, tiver com a energia trabalhada e deixar que simplesmente o corpo vá saindo sem tentar se mexer, você se desprende. Tá? Na verdade, assim, eu estou dando essa dica, mas comigo não funcionou muito, porque eu lia nos livros que se eu fizesse isso, eu me desprendi, eu ia ficar no relax, eu já não estava com medo nem nada, aí eu saía aqui e tem um movimento clássico muito comum, que se você ficar parado, deixando rolar, sai normal. Então, se você acompanhar a saída, então ele sai na horizontal,
quando chega numa certa altura, sei lá, 2 metros do corpo físico, é um movimento de alavanca que rotaciona o teu calcanhar. Você fica parado, ele rotaciona de tal forma, só que você ainda está em catalepsia, entendeu? Você está preso ainda. E ele vem para vertical. E no livro do Silvio J. Mudo, até peguei aqui, achei o livro aqui. O livro é muito bom. Da hora. Ele sempre falava assim, não, quando chegar no momento de ficar na vertical, é só relaxar que vai sair. Eu fiquei anos e não saía, voltava de novo. Aí ficava nessa, saía e voltava. Aí eu entendi que também tinha a ver com a questão mediúnica, que como eu sou médium de cura, eu acumulo muita energia, também me ligo mais à ectoplasmia, eu tenho hiperidrose na palma da mão, que é aquele suor excessivo, que normalmente é muito comum, mas excessivo de você estar no ônibus segurando lá o ferrinho do ônibus e o suor escorre aqui. Nossa. É até meio incômodo, tu vai apertar a mão do cara, o cara aperta a tua mão, tá toda melada. Homem até lida melhor com isso, mas eu já vi algumas meninas que têm, quando tem na sola do pé, porque é na palma da mão e na sola do pé. Então é ruim para usar salto, tudo isso. Então isso é uma coisa muito ligada à mediunidade de cura e para quem tem facilidade de acumular energia. Então o teu corpo físico, olha como minha mão já está aqui, ele acaba escoando. Já dá para ver. Tá vendo? Para ela poder jorrar energia para fora, ela jorra pelo suor também. Tanto que se você fizer a cirurgia, como algumas pessoas fazem, de tirar as glândulas responsáveis da mão, o corpo descobre outra parte a tua consciência, né? Descobre outra parte no corpo e o suor começa a sair pelo outro lado. Então, e como eu trabalho com mediunidade, eu não quero travar, né? Eu quero que facilite o processo. Então, eu descobri que depois eu não me desprendia por isso, porque eu tinha que trabalhar mais energia, porque eu acumulava mais energia que o normal, e enfim. Aí eu fiquei anos saindo, voltando, até que com o tempo movimentando energia, eu comecei a ter muito mais soltura energética e, consequentemente, participando da decolagem, me desprendendo, saindo e voltando, ou despertando fora do corpo também, que é o mais comum até, né? Bacana. O Rafael, já falaram para mim que eu sou médio de cura pelas mãos, né? E aí eu falei, nossa, por isso que muitas vezes minha mão formiga, velho. Nossa, dá um formigamento, velho. E aí só quando minha esposa chega e fala, amor, faz uma massagem aqui. E sempre quando você faz, eu fico bem. Aí aquele formigamento desaparece. Porque às vezes você está ali doando energia ali na massagem, você nem percebe, né? Mas, formiga muito a minha mão. Não tenho esse do suor, mas o formigamento porque bastante. Com cada pessoa vai ter um tipo de, digamos assim, desdobramento físico, né? De acordo com a genética de cada um, com a fisiologia, mas o formigamento é um desses. Outro também, a sensação de expansão energética, isso é mais comum também quando começa a trabalhar, uma espécie de balonamento, né? Não só na aura, mas na mão também. Cada um vai ter um tipo, né? É legal. Dica pra galera, Rafa. Galera que tá tendo uma paralisia. Tá com medo, a paralisia. tá com medo, não sabe o que é. Dica pra galera. A paralisia, você não tem que ter medo da paralisia, porque ela é totalmente benigna, mas eu sei que é complicado no início. Você fica meio apavorado, principalmente nas primeiras vezes. Então, não vai acontecer nada, ninguém está te tirando do corpo na marra, não tem demônio, nada disso. É um fenômeno comum que acontece tanto no momento que você está desencaixando do corpo, ou então quando você está retornando. Então, relaxa. A dica que eu dou é relaxa. Relaxa da melhor forma possível. Por isso que eu sempre aconselho a galera a prática da meditação constante. Tá? Seja meditação sentada em casa, num cantinho próprio ali, que tem a tua energia, que sempre facilita, ou então a meditação no sentido de contemplação, no dia a dia. Você caminhar e perceber as coisas ao redor, você perceber os pássaros, perceber o trânsito caótico também. Você tem, como se você estivesse vendo aquilo tudo em câmera lenta. Quanto mais você se torna consciente dentro do corpo físico, mais você se torna consciente fora do corpo. Então, se você despertar em catalepsia, nesse momento que você está se desprendendo, está ali paralisado, você está com medo, não tenta se mexer, porque se você tentar se mexer, você vai acionar o chakra Muladhara, né, o chakra básico, o chakra da base, o chakra raiz, né, tem vários nomes, e esse chakra vai secretar suprarrenal, vai secretar adrenalina pelas suprarrenais. Tá?
Então, não pode ficar com medo, nem muito empolgado. O que acontecia comigo, eu ficava muito empolgado, caraca, né? Falava palavrão pra caramba, consegui, não sei o que, me puxava de volta. Isso aí foram anos. Então, a meditação ela ajuda bastante. Deixa fluir. E uma coisa importante é que você tem que trabalhar a energia. Como é que você trabalha a energia? Tem gente que não sente a repercussão física da energia, não sente aquela repercussão energética. Por exemplo, eu consigo sentir, demorei um certo tempo, mas assim, desde os mais ou menos 13, 14, eu comecei a sentir bem as energias. Aí depois, com 18 anos, que eu tive umas experiências, na verdade, ao longo da minha vida eu tive várias, mas eu tive a primeira com Kundalini, trabalhando mediunicamente, já tinha tido outras experiências, então depois daquele dia eu comecei a sentir muita energia, de uma forma que eu aciono energia pelo comando da vontade. Mas a maioria das pessoas não vão sentir a energia correndo aqui, fora do corpo físico, por mais que seja possível para todos, se você praticar e tudo mais. Então, tem muitos exercícios de visualização onde você imagina, né? Tem o famoso exercício da OLV, eu não gosto muito do nome, acho meio feio, mas que é essa oscilação longitudinal, né? Voluntária de energia, acho que é isso, que é simplesmente ficar imaginando a energia do topo da cabeça para a sola do pé, da sola do pé para o topo da cabeça. Por mais que a pessoa, em geral, a maioria das pessoas não vão sentir, elas não vão conseguir sentir energia rapidamente, conversando aqui agora pelo vídeo, não vai, é uma coisa de prática de meses e anos e anos e anos. Mas saiba que mesmo sem sentir a energia, ela está correndo ali, quando você dá o comando visual. Então, se você já tem paralisia do sono, a dica que eu dou, relaxa, se tranquiliza, tá? Deixa fluir, não tenta se mexer, deixa rolar o máximo possível, mas, se possível, sempre antes de dormir, faça alguns exercícios de visualização, onde você vê energia, e não precisa nem ser da cabeça até a sola do pé. Se você fizer o exercício de visualização do topo da cabeça, do chakra coronário até o chakra básico, e depois voltar para o topo da cabeça, que são os 7 chakras principais, se você desbloquear esses 7 chakras, se você mexer essas energias desses 7 chakras principais, os chakras secundários, que estão ao redor, que são os chakras menores, eles obedecem ao comando dos maiores. Tá? Então, quando eu vou deitar para dormir, se eu tiver com acúmulo de energia, se eu não tiver feito bicicleta, não tiver corrido, se eu não tiver feito doação energética no centro espírita, eu tenho muita dificuldade ainda e tenho catalepsia. Tanto que semana retrasada eu tive de novo, uma que eu saí do corpo, rolei, aí eu olhei, o meu campo de visão dava para ver mais ou menos, mas quando você sai do corpo, às vezes você aciona uma visão meio que 360. Então, estava vendo, que nem eu estou te vendo aqui, perfeitamente, diversos filamentos energéticos conectando o meu corpo astral, que tentava sair, e o corpo físico, mas eram muitos filamentos azulados. Sinal do que eram muitos filamentos grossos, eu estava com muito acúmulo energético, porque eu estava uma semana sem fazer bicicleta, não estava doando energia. Na verdade, eu estou voltando ao Ramatiz, não voltei ainda para trabalhar. Quando você fica muito tempo afastado, você tem que fazer o desenvolvimento todo. Então, como eu não estava e não tinha feito movimentação energética no dia, então eu saí do corpo, fiquei rolando, mas quando eu olhava para o lado e via os blocos, os feixes luminosos, né? Blocos assim no sentido que eram muitos feixes de energia me tracionando de volta. Eu fiquei brincando e vendo um tempão. Falei, caraca, estou com muita energia acumulada, mas rolando e voltando. Fiquei uns 3 minutos. Ou seja, com quem tem experiência, com quem pratica, com quem faz exercício, se você não fizer toda semana ou todo dia, não pensa que vai sair do corpo mole, que nem a maioria fala na internet, que vai para a hora, não sei o quê. Isso aí eu não acredito muito, não, meu. Isso aí é muito complicado. Mas, assim, se você também é alguém que se dedica, que satura a mente com conhecimento de projeção astral, que entende um pouquinho de bioenergia, sabe onde os chakras se posicionam, mais ou menos que cada um serve, porque quanto mais você capacita o seu cérebro e sua mente parapsíquica, né, sua mente astral, ou chamem como quiser, mais você toma consciência nesses momentos fora do corpo, e mais você compreende como é que a energia funciona. Então, se você satura a mente, se você se tranquiliza na paralisia, se você faz exercício também aeróbico, se você acha que está com acúmulo energético, nem todo mundo precisa tanto de exercício aeróbico como eu, tá? Mas eu acho que é sempre bom para você equilibrar a energia. Se você faz exercício de visualização, você vai sair do corpo, se você já tem paralisia. Mas não pensa que é uma semana.
Você vê como é que é uma coisa tão complexa. E o pessoal fala muito de técnica na internet. A técnica do não sei o quê, não sei o que lá. A técnica ajuda? Ajuda. Pode ser uma cereja do bolo, igual um cara botou no meu canal essa semana que eu estava respondendo o comentário dele. Eu falei, é uma espécie de cereja do bolo, é. Mas, por exemplo, eu não uso técnica nunca. Não uso. Se você movimentar energia, se sentir energia mexendo antes de dormir, e é um turbilhão energético. Quanto mais você sente, mais você... E eu repetindo, mesmo que você não sinta, se você visualizar a energia para um lado e para o outro, ela vai estar mexendo ali. Então, as técnicas podem contribuir? Podem, mas não adianta o pessoal se prender na técnica, achando que vai ter projeção astral, que a técnica vai te trazer, no máximo, uma projeção semiconsciente ou uma projeção, assim, semiconsciente de baixo grau. Para você ter uma projeção consciente, lúcida, que nem eu estou falando com vocês aqui agora, nessa realidade ou até maior, você vai ter que trabalhar a tua consciência, você tem que trabalhar a energia, você tem que perceber o mundo de uma forma onde você compreenda que todos os seres, pelo menos em certa medida, não precisa ter uma compreensão no sentido de Vedanta, que todos são a unidade cósmica, né? Como eu penso, que acredito que seja a realidade, mas se você compreender que existe algo maior, que você está consciente, como indivíduo ali respeitando o teu próximo, quando você recebe o troco no supermercado, quando você fala com as pessoas, se você às vezes não pode fazer alguma coisa, mas responde a pessoa, pô, não dá esse dia, dá uma posição, quando você se preocupa com o outro, você está trabalhando também a consciência fora do corpo. Então não adianta querer técnica. Eu até botei no meu canal lá uma técnica da geladeira que eu criei na época, com base do que acontecia comigo, mas, repetindo, tem outras técnicas que eu posso colocar, que muita gente coloca. Eu vejo o Saulo, que é muito bom, o Wagner também fala de técnica, também gosto bastante. Tem outros projetores também, mas se você for analisar profundamente o discurso de todos esses projetores que realmente saem do corpo, a técnica é uma cerejinha do bolo. A técnica normalmente ajuda mais quem não consegue se projetar tanto. Mas se você não trabalhar a energia, não vai adiantar de nada. Você vai ficar fazendo boa. técnica, tendo sonho lúcido, falando, saiu do corpo. Não saiu, teve sonho lúcido. Tá? Então, a ideia é essa. Você tem que trabalhar a energia, trabalhar a consciência, e se você já tem paralisia, aí sim, você já está ali um passo. Tá bom? Beleza, falei muito. Mandou bem, mandou bem.